Olá, estamos aqui mais uma vez no nosso canal, no meu canal, no seu canal, nova temporada. E hoje eu resolvi fazer uma coisinha diferente, eu resolvi contar uma historinha para vocês. O título da nossa história é O Pai da Intolerância. Será que você, herói, já ouviu falar num cara chamado Procustos? É isso mesmo, não é nome de remédio não, é o nome do cara mesmo. Procustos era um ateniense, na Grécia Antiga. Era um garoto muito bonito, muito educado, muito gente boa, mas ele era órfão, ele não tinha pais. E por conta disso ele foi criado ali pelas ruas de Atenas, através da bondade daquelas pessoas. Procustos era muito prestativo, então quando alguém precisava de um favor, logo lembrava dele. Procustos, vai buscar para mim farinha, Procustos, vai levar um recado para fulano. E Procustos ia, sempre sorridente, sempre disposto, e com isso ele foi ganhando o carinho das pessoas de Atenas. Até que aconteceu uma coisa que todos nós estamos acostumados a ela, que é a adolescência. Procustos deixou de ser criança e passou a se transformar num rapaz muito bonito, muito alto, forte, inteligente, carismático, e isso começou a incomodar algumas pessoas, principalmente do sexo masculino, que rolava ali por Atenas. E esse incômodo foi se tornando algo assim muito venenoso, a ponto de pedirem a cabeça de Procustos aos governantes de Atenas. Como Procustos não tinha nada exatamente que o desabonasse, a não ser a questão de ser diferente dos demais habitantes, porque ele realmente ficou um moço muito alto, tinha uma aparência muito diferente das outras pessoas do costume ateniense. Então o que aconteceu com Procustos? Ele foi levado a um julgamento. A alegação do julgamento é que ele era muito diferente, que ele destoava completamente dos cidadãos de Atenas. Por conta disso, ele foi condenado a viver às margens da cidade. Vem daí o termo marginalidade. Como ele era muito querido também, os governantes decidiram então não matá-lo. Vamos ser bonzinhos com ele, ele sempre ajudou, foi prestativo, então não vamos matar Procustos. Porém, ele vai morar às margens da cidade de Atenas. Ele não poderia mais entrar na cidade. Feito isso, Procustos, sem entender absolutamente nada do que estava acontecendo, foi condenado a viver às margens. Passado alguns dias vivendo às margens da cidade, Procustos percebeu que ele sentia fome, sentia frio e que as pessoas não mais o ajudavam, porque agora ele era um marginal. Por conta disso, foi crescendo dentro dele uma revolta, um ressentimento, uma amargura. E toda vez que ele pensava no porquê, isso aumentava. Ele não conseguia entender por que as pessoas o viam tão diferente. Por que a diferença de altura, de estatura, incomodava tanto aquelas pessoas? Bom, o que Procustos foi pensando com o passar dos dias? Como ele estava sofrendo pela indiferença do povo, ele resolveu que acabaria com essa história, acabaria com as diferenças. E para isso, ele construiu uma cama de ferro com o seu tamanho exato. Nem um centímetro a mais, nem um a menos. Era o tamanho dele exato. E ele determinou que todas as pessoas que passassem por aquela estrada que ia até Atenas, teria que deitar na cama que ele construiu. Se a pessoa fosse maior do que a cama, ele cortaria as pernas para adequá-la ao tamanho dela. Se ela fosse menor, ele esticaria até que a pessoa coubesse na cama inteiramente. Bom, vocês percebem que isso não ia dar em boa coisa, não é mesmo? E assim começaram a acontecer. Várias e várias pessoas começaram a ser mortas
através do sistema de julgamento de diferenças de Procustos. Ia passando, neguinho ia passando, Procustos falava, pá. Agora aqui em Atenas as pessoas serão todas iguais. Não haverá diferenças. Deita na cama. Vamos ver se você é capaz de entrar em Atenas e viver em igualdade com as pessoas. E geralmente não dava certo, porque as pessoas têm tamanhos e medidas diferentes. Foi quando a coisa começou a ficar de um jeito, herói, que a deusa Atenas, ouvindo, o suplício das pessoas, veio na terra conversar com Procustos e saber o que estava acontecendo. Então ela chega para Procustos e diz o seguinte: meu filho, mas de onde você tirou a ideia que você pode julgar as pessoas através do seu tamanho? Ele falou, não, mas eu não julgo, quem julga é a cama, eu só estou querendo promover a igualdade. Dizem que a deusa ficou tão embasbacada com a resposta de Procustos que ela simplesmente se calou e voltou para o Olimpo. Essa calada de Atenas mostrou para Procustos que ela talvez tivesse curtido a ideia. Dizem que quem cala consente. Foi exatamente isso que Procustos pensou. E ele continuou com a sua barbaridade de julgamento através de si próprio. Qual é a moral da história? Bom, enfim, no final das contas, Perseu vem e acaba matando Procustos, enfim, e todos vivem felizes para sempre. Mas qual que é a ideia dessa história? Procustos foi considerado, dentro da psicologia, o pai da intolerância. E por que isso, herói? Vamos pensar comigo. O que poderia causar mais intolerância em alguém que não há diferença? Quantas vezes, herói, você mesmo já não se tornou um procustiano, tentando moldar as pessoas ao seu tamanho? Se as pessoas não são da maneira como você gostaria que fossem, o que você faz? Coloca na caminha do seu tamanho e esticam até não poder mais. Se a pessoa for mais do que você, pensar mais, agir mais, você vai lá e corta as perninhas. Porque a ideia da igualdade é uma ideia mesquinha, é uma ideia egoísta, de que para sermos felizes todos temos que ser iguais. Eu discordo, eu acho que justamente são as diferenças que traz o equilíbrio para esse mundo. Então, se você é mais baixo, se você é mais alto, se você é gordinho, se você é magrinho, se você usa óculos, se você não usa óculos, a questão é, não seja intolerante. Quem conhece o meu trabalho sabe, eu também não sou a favor da tolerância. Ser intolerante não significa que o contrário é ser tolerante. Tolerância não leva ninguém a nada, simplesmente força você a engolir uma situação que você não está querendo. O que faz a pessoa se tornar uma pessoa virtuosa e algo melhor é o entendimento de que as diferenças são extremamente necessárias, são extremamente benéficas. Então pensa aí com as suas ideias, com as suas miudezas aí na cabeça. Será que eu não estou sendo um procustiano? Será que eu não sou uma pessoa assim incapaz de aceitar diferenças? Incapaz de respeitar as diferenças de outras pessoas? É esse tipo de pensamento que muitas vezes levam pessoas boas a se tornarem pessoas más. Então reflita bem, pare para pensar um minutinho sobre o que você está pensando a respeito das diferenças. Eu espero que vocês tenham gostado da dica. Quem quiser saber mais, Procustos é uma história contada por Platão, um filósofo grego. Ele usou essa metáfora justamente para chamar a atenção das pessoas, como eu e você, que muitas e muitas vezes praticamos o ato de procustinar, que é justamente não respeitar as diferenças dos outros, ok? Fiquem com Deus, um beijo, inscrevam-se, compartilhem, ativem suas notificações que a gente vai ver no que isso vai dar, ok? Até mais!